eu vou falar para você os soft skills que eu acho mais importante para quem é um QA que quer realmente se destacar. Quem quer se diferenciar. Apesar de comunicação ser muito importante para qualquer vaga, essa palavra tem muita gente que detesta. Proatividade. Sim. Porque essa palavra significa muita coisa e significa nada ao mesmo tempo, né? Proatividade faz com que você, como QA, não somente consiga entender melhor o projeto, estar mais enraizado, ajuda a enraizar a qualidade dentro do projeto, e não só isso, faz com que você se destaque demais na empresa. Eu acho que é muito importante você, falando aqui da função de QA, mas para qualquer profissional, não ficar simplesmente esperando que alguém peça para você fazer alguma coisa. Exato. Porque no começo é um pouco difícil, eu diria que a preocupação ali, prioridade zero para quem entra num projeto é conhecer o produto, independente de ser um dev, um QA, porque você só vai conseguir desempenhar a sua função, entregar com qualidade, né, se você conhecer aquilo que você está mexendo. Então, infelizmente, no dia a dia, e aí se você discorda, fica à vontade, o que a gente vê nos projetos é o contrário, é o profissional entrar e o cliente já querer que você coloque a mão na massa e entregue. Ponto. Essa é a regra. Quando, na verdade, deveria ser o contrário. Entender que vai ter um tempo, uma curva de aprendizado para que você conheça código, estrutura, converse com cada parceiro ali do time, para só então você vir colocar a mão no código. Não vou colocar tempo para isso, porque isso varia. Depende do tamanho do projeto. Depende da experiência, do profissional também, né? Exatamente. Por que eu digo isso? Porque quando você entra e, querendo ou não, seja por pressão do cliente ou até por uma vontade de mostrar serviço para que veio, e você já mete a mão no código, já quer automatizar, a possibilidade de você ter um retrabalho, ela é imensa. Por quê? Você vai levar dias ali para entregar alguma coisa, quando chegar no meio do caminho você vai perceber que não era exatamente aquilo que você deveria ter feito. E aí você vai ter que voltar. Exato. E assim, galera, você tem que lembrar que testes automatizados, né, como ferramenta aí para poder trazer qualidade para o projeto, estratégia, tudo, vem de você entender como o projeto funciona literalmente. Porque como que eu vou definir o que vai ser automatizado se eu não sei nem qual que é o fluxo principal do sistema? Como que eu vou definir o que eu vou automatizar se eu nem sei como que o sistema funciona às vezes? E aí, isso é uma coisa, Léo, que o pessoal fica com muito medo, né? Entrei na empresa, e agora? O que eu vou fazer? Eu vou ter que testar tudo e eu tenho que garantir qualidade? Calma, você com certeza, tá? E se não acontecer isso é um problema, mas com certeza vai ter alguém ali para te ajudar. Com certeza vai ter uma documentação que pelo menos explica alguma coisa sobre o projeto. Porque eu digo isso, né? Porque tem muita empresa que às vezes a documentação não é lá aquelas coisas, né? A maioria, eu diria. E isso quando ela existe, né? Isso, infelizmente. Exato, né? E aí, Léo, é o que eu ia falar, proatividade. Olha que loucura, né? A gente fala, por exemplo, muito sobre shift left, às vezes BDD. Cara, você tem noção de como o shift left, ele é tipo uma metodologia de tipo assim, seja proativo? É uma metodologia que fala assim, ó, é assim que é proativo num projeto ágil. Por quê? Olha, é assim, eu acabei de pensar isso, tá? Quando a gente vai trabalhar com shift left, qual que é o padrão? O que a gente tem que fazer? O QA, o time de qualidade, seja um QA só ou o time todo, e ir para a parte esquerda do processo. E qual que é a parte esquerda? É o começo do projeto. A partir do momento que ele é pensado, a partir do momento que ele é documentado pelo time de produto. É o que a gente no processo geralmente chamamos de upstream, né? Quando aquela demanda ela nasceu, ainda está sendo trabalhada, está amadurecendo, ainda não está sendo desenvolvida. Lembrando que durante esse processo ela pode ser descartada, né? Perfeito, pode ser descartado. E olha que legal, o Shift Left já fala para você estar por ali. E ele nada mais está falando assim, tipo, seja proativo, participe das reuniões, dê inputs, traga pensamentos de qualidade para o projeto. Ó, o Matias perguntou, o que é Shift Left? Relaxa, a gente tem um vídeo falando sobre Shift Left aqui dentro da Lumisec. Como eu mencionei, não vou tentar trazer o contexto, mas é o que eu falei, o Shift Left ele tá tentando trazer a área de qualidade para o começo do projeto. E uma coisa, Léo, que às vezes o começo do projeto, né, a gente tem que lembrar que toda sprint a gente está recomeçando alguma coisa. A gente está começando de novo algo, né? Então, por mais que o upstream, como você mesmo falou, seja muito importante, eu sinceramente participei de poucos upstreams em relação a trazer um produto do zero.
Você entendeu? Não É porque geralmente a gente termina entrando em projetos já em andamento, né? Então é mais difícil. E muitos projetos sequer têm esse processo muito bem desenhado. Ele meio que ocorre ali nas entrelinhas, só que aí o que muitas vezes acontece? Primeiro, o contrário do que a gente acabou de falar como boa prática. Muitos terminam considerando que qual que é o trabalho do QA? Testar. E aí eu discordo, porque eu acho que testar é apenas uma parte da rotina de um QA. Eu diria que é a mais fácil, desde que o que vem antes disso seja muito bem feito. E considerar testes como algo à parte do desenvolvimento, eu prefiro não pensar dessa forma. Eu digo que ele faz parte do desenvolvimento e que qualidade não é simplesmente uma responsabilidade do QA, é responsabilidade do time. Seja QA, seja Dev, seja Scrum Master, PO. E aí é onde entra muito bem essa questão do shift left. É quando a gente, respondendo, acho que foi o Matias que fez a pergunta, é quando você coloca desde o início para se conversar desde a área de negócio, de produto, a área de desenvolvimento ali, que vai codar, e a área de qualidade. Por quê? Para que tenha uma visão daquilo que está querendo entregar. Para que lá na frente, quando isso não é feito, o que pode acontecer? O PO ele chega com uma ideia, com uma demanda, diz, olha, a gente precisa fazer isso, só que ele não consultou o dev. E muitas vezes existem limitações, não que aquilo que ele está querendo não possa ser feito, mas daquela forma talvez não. E aí ele não conversou com o dev, então já vejam que temos a primeira barreira. Mas vamos supor que, tecnicamente falando, isso seja perfeitamente possível, o dev vai lá, assina embaixo. Só que para testar não é tão simples. E aí ninguém ouviu o que há. É isso. Tá? Imagina se você pega essas 3 visões e coloca junto lá atrás. Quando a demanda entrar para desenvolvimento, você já garante que está tudo muito bem alinhado. Produto, desenvolvimento e teste, qualidade. Então, a chance daquilo dar errado ela é muito pouco. Os testes eles vão estar sendo pensados desde o início. E aí o QA ele tem uma atuação importantíssima desde a escrita daquela história, desenvolvendo cenários de testes, validando critérios de ASIC, porque é por meio desses critérios que os testes vão acontecer. Então, aí eu volto ao que eu falei no início. Quando todo esse processo ele é muito bem feito, o teste, cara, é balela, é fácil de fazer. Caramba. Agora, não faz isso. Quando chega no teste, aí, meu amigo, é bug para todo lado, e vai e volta, toma de volta, deve estar errado, e aí... E o QA que tá errado, né? Não é bug, é feature. E aí é onde entra muito aquela visão de que muito dev tem o QA como inimigo. Cara, o cara tá aqui para simplesmente pegar o que eu tô fazendo de errado. E não é isso. A gente precisa ter a visão de que tá todo mundo no mesmo barco. Se a gente rema pro lado errado, exatamente. Então, assim... Muito do que a gente vai falar aqui, não só nesse QA Talk, talvez nos próximos, para muitos vai ser uma utopia, porque na prática nem tudo isso acontece, mas a gente não pode deixar de evangelizar, de pregar aquilo que deveria ser o dia a dia. Só que, no final das contas, o que acontece? Nós estamos lidando com o que, na minha visão, é a variável mais instável de todo o processo, que são pessoas. Então, vai ter dia que você, como QA, não vai estar bem, vai ter dia que o teu dev não vai estar bem, o PO não vai estar bem. Isso é super normal. E vai ter dia que todo mundo não vai estar bem junto. Pois é. E aí nem sempre você vai conseguir dar o seu melhor. Mas dê sempre o seu máximo. Naquele momento, aquele era o seu máximo. Independente da posição. E aí tudo dá certo.